Olá, crianças do segundo ano! Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa com base no caderno de estudos interdisciplinares número 5? Vamos lá? História em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são histórias muito legais que têm início, meio e fim. E são histórias que são contadas em quadros, como esse que vocês podem observar aqui na imagem, que é a mesma história em quadrinhos que está lá na apostila de vocês. Além de ser uma história retratada na sequência de quadros, ela apresenta as figuras dos personagens, dos locais em que esses personagens estão e também apresentam textos que representam as falas dos personagens. As histórias em quadrinhos têm como principal função divertir o leitor, além de explorar a sua imaginação. Os textos das histórias em quadrinhos são apresentados de maneiras diferentes de acordo com a intenção do autor em apresentar aquela informação. Por exemplo, quando o autor deseja apresentar a fala de um personagem, ele utiliza este balão. Quando ele deseja apresentar o pensamento do personagem, ele utiliza esse balãozinho aqui, ó. E quando ele quer apresentar o grito de um personagem, o personagem está gritando na cena, ele vai usar este balãozinho. Quando ele deseja representar o cochecho do personagem, aí ele utiliza este balão. Este outro balãozinho aqui serve para representar a fala de mais de um personagem ao mesmo tempo. E este último aqui representa quando o personagem ele teve uma grande ideia, e aí tem esse balãozinho com essa imagem dentro. E há muitos outros balões para representar diversos tipos de ideia. Esses são apenas os principais. E muito importante, eu falei que as histórias em quadrinhos são histórias em sequência de quadros. Há algumas histórias que têm poucos quadros, como essa daqui, tem apenas 1, 2, 3 quadros. Nesse caso, a gente não diz que é uma história em quadrinhos, é apenas uma tirinha. E essa tirinha ela é bem curtinha. Um outro gênero textual muito importante e muito interessante é a lista. Para que serve uma lista? Uma lista ela serve para organizar materiais, organizar pessoas, organizar informações, para facilitar a nossa vida. A principal função de uma lista é exatamente essa, organizar e relacionar informações. Vamos observar essa lista aqui, ó. Lista de materiais escolares. Alguém fez uma lista de alguns materiais escolares que ela precisa comprar para que quando ela chegue na loja, ela não esqueça nenhum, ou seja, ela precisou organizar as suas informações. Quais são os materiais que estão nesta lista? Um caderno, lápis de cor, 2 borrachas, apontador, canetinha e tesoura. Também é muito interessante na lista a gente colocar a quantidade de itens que a gente deseja, para que a gente não esqueça. Então, o gênero textual lista é muito bom para a gente organizar as informações e ela serve para que a gente possa se organizar e relacionar todos esses dados. Agora vamos falar das rimas. As rimas vocês já devem conhecer dos cadernos anteriores. As rimas nada mais é do que palavras que apresentam o mesmo som no final. Vamos fazer esse jogo aqui rapidamente. Jogo das rimas. Observem a primeira imagem. A primeira imagem é a imagem de um gato. E aqui embaixo tem outras 3 imagens. Gato rima com sapato, árvore ou bola? Muito bem. Gato rima com sapato. Olha aqui, ó. Gato, sapato. Observe que o som final dessas palavras se combinam, ou seja, são semelhantes. Vamos fazer esse segundo aqui? Jogo das rimas. Observem a primeira imagem. É uma abelha. Abelha rima com nuvem, flor ou ovelha? Muito bem quem falou que abelha rima com ovelha. Observem as palavras escritas aqui ao lado, ó. Abelha rima com ovelha, pois as palavras têm os sons semelhantes. Agora nós vamos falar sobre as vogais. As vogais elas são muito importantes porque elas representam fortemente os sons das sílabas. As sílabas são formadas por consoantes e vogais, e assim a gente consegue observar os seus sons e fazer a separação de sílabas para formar uma palavra. Aqui está o nosso alfabeto.
no nosso alfabeto tem 5 vogais. Vamos ver quais são? A, E, I, O, U. As vogais do nosso alfabeto. E aqui ao lado eu coloquei algumas imagens que comecem com essas vogais. Vamos observar? Vogal A. Quais palavras? Abacaxi, avião e a abelha. Vogal E. Vamos observar as palavras? Estrela, escada e elefante. Vogal I. Iglu, ilha, índio. E a vogal O. Óculos, ovo, ônibus. E a vogal U. Unha, uva e urso. As sílabas são as unidades menores da palavra, representadas pelos sons. Vamos ler esta palavra aqui e identificar os seus sons, as suas sílabas. Paraná. Paraná. São os sons dessa palavra e então são as sílabas. Primeira sílaba da palavra Paraná, a junção da consoante P e a vogal A. Pá. Segunda sílaba, junção da consoante R e a vogal A. Rá. E a terceira sílaba é a junção da consoante N e a vogal A. Na. Sílabas pá, rá, na, da palavra Paraná. A sílaba que vem aqui no início é chamada de sílaba inicial. Neste caso, temos a sílaba pá. A sílaba que vem no meio da palavra é chamada de sílaba medial. Neste caso, nós temos a sílaba rá. E a sílaba que vem lá no fim da frase é a sílaba final. Neste caso, nós temos a sílaba na. Então, a palavra Paraná tem 3 sílabas. São elas as sílabas pá, rá. A sílaba pá é a primeira, a sílaba inicial. A sílaba rá é a segunda, medial. E na é a sílaba final. Por fim, vamos falar sobre os sinais de pontuação. Eles são muito importantes para organizar as ideias de um texto. Aqui tem alguns sinais de pontuação. Vamos ver o primeiro. O ponto final. O ponto final é esse pontinho aqui. E como o próprio nome já diz, ele serve para finalizar uma frase. Vamos ver um exemplo? Eu gosto de viajar quando estou de férias. Ponto final. Ou seja, foi utilizado para finalizar esta frase. Nós também temos o ponto de exclamação, que é esse ponto aqui, ó, utilizado para expressar uma emoção, surpresa, raiva, medo, susto, entre outros. Vamos ver um exemplo? Que susto! Ponto de exclamação. Alguém levou um susto. Temos também o ponto de interrogação, utilizado para fazer questionamentos, para fazer perguntas. Vamos ver um exemplo? Você já fez as atividades da apostila? Ponto de interrogação, é uma pergunta. E por fim, nós temos a vírgula. A principal função da vírgula é separar elementos de uma frase ou fazer uma pausa. Vamos ver um exemplo? Eu já fiz as atividades de ciências, matemática, geografia e história. A vírgula nesta frase foi utilizada para separar os elementos ciências, matemática e geografia, além de dar uma pausa na leitura. E observem aqui, ó, no final, o que nós temos aqui? Um ponto final, utilizado para finalizar esta frase. Crianças, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Façam as atividades com muito carinho e atenção. Beijos!